progressivo e lento aperfeiçoamento da humanidade? Aí ele vai dizer que há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. A gente pode pensar nesse momento, o que a gente vive realmente é mais um abalo para o nosso crescimento. Né? O progresso não pode ser parado pelo homem. Ele pode até atrapalhar um pouco a questão do progresso, né? E a gente vai ver que tanto o orgulho quanto o egoísmo também é um entrave a essa questão do progresso, mas que Deus tem formas, né, de nos fazer caminhar. A gente não pode parar. Né? Então, assim, existem várias maneiras de nos fazer despertar. Né? E eu acho que a gente vive hoje a prova disso. É um momento de reflexão, de crescimento. Claro que nem todos vão sair mais fortes desse processo, nem todos vão compreender, né, o que está por trás de uma situação como a gente vive hoje, mas muita gente vai sair diferente. Né? E isso vai contribuir para uma nova concepção, né, de trabalho. Se a gente pensar bem hoje, muitas pessoas que têm um trabalho, de repente, quando tudo isso passar, esse trabalho não pode nem existir mais, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente pode estar buscando depois de passar isso também. Né? O que Deus espera que a gente faça? Então, a gente tem que buscar mesmo esse lado nosso criativo, esse lado de buscar mesmo, porque a gente não sabe o que vai ser depois que tudo isso passar. Como vai ser o trabalho que você fazia? Será que você vai fazê-lo da mesma forma? Né? Será que vai existir dessa maneira? Então, tudo que acontece no mundo está nos convidando mesmo a novas reflexões, a nova compreensão da vida, né? A outros tipos de busca que a gente precisa estar fazendo, ampliando mesmo o nosso conhecimento intelectual. Isso gradativamente caminha para o nosso crescimento moral também. Né? Então, tanto a lei do trabalho quanto a lei do progresso caminham juntos. O segundo tópico que vai tratar desse capítulo é observar os pássaros no campo. Também, novamente, São Mateus, no capítulo 6, vem trazendo essas máximas que eu vou ler. Né? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões o desenterram e roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Por que também vos inquietei pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta seu mal. Inicialmente, quando você pensa nessas palavras, nessas mensagens, dá a entender que realmente a gente não tem que esforçar, né? Parece que contradiz um pouco a primeira mensagem do trabalho do progresso, né? Como se a gente tivesse só que esperar a providência divina para que as coisas se resolvam, né? Mas, na verdade, não é disso que trata. Fala que essa providência, ela nunca vai deixar de existir. Deus nunca vai nos abandonar, né? Que, todavia, por outro lado, cabe a gente fazer a nossa parte, cabe a gente buscar o que está ao nosso alcance para melhorar, né? Se nem sempre o auxílio chega da forma que a gente pede, não quer dizer que esse auxílio não está chegando, né? Então, isso que a gente precisa, às vezes, entender, que na vida, tudo que nos chega tem um propósito, todas as provas têm um ensinamento, tudo que nos chega é para o nosso crescimento. E às vezes a gente tem dificuldade de entender
no momento da prova principalmente, que aquilo é crescimento, que aquilo é às vezes um remédio que a gente precisa, né? Porque o remédio às vezes é amargo, mas ele é que vai curar. Só que às vezes a nossa compreensão, a nossa limitação de sempre ser tão imediatista, às vezes tão materialista mesmo, né? Por isso que eu acho que ele fala desse cuidar das coisas do reino de Deus, porque o resto vai ser nos dado. O que a gente precisar de fato, né? Porque ele vai falar aqui o que é necessário. Só que às vezes a gente quer mais do que o necessário, né? A gente demanda pelo supérfluo e aí a gente às vezes não aceita os não que a vida vai nos dando, né? Porque ele fala, Deus provê o que é necessário para o nosso crescimento. Só que no nosso, às vezes, egoísmo, né? Quando fala dos entraves do progresso, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Nos impossibilitando às vezes de ter essa compreensão, porque Deus nos conhece. E Ele sabe o que cada um necessita para o próprio crescimento. Cada prova que nos chega, muitas vezes nós escolhemos, né? E na hora que a gente está vivenciando, é difícil aceitar. Né? Então, trazer essa compreensão dentro da nossa alma, olha, tudo que eu estou passando tem um propósito de ser. Tudo que eu estou aprendendo está me fazendo crescer. Né? Toda ação que eu faço, todo pensamento útil que eu tenho, quando eu estou fazendo uma oração para alguém, isso tudo é trabalho, isso tudo é ação. Né? Então, acho que a gente ter essa compreensão, ampliar a nossa visão de vida mesmo, né? A compreensão de mundo e de que Deus espera da gente é fundamental nesse processo. E a gente realmente buscando sempre esse elo com Deus, né? Buscar o reino de Deus, porque o resto é acrescido. Na verdade, quando a gente tiver voltado muito para essa ótica da matéria, eu falei com o Túlio, às vezes as provas chegam quando você fica só nessa visão aqui material, às vezes você pensa assim, não vou dar conta, né? E quando você tenta extrapolar, subir um pouquinho, né? Olhar mais do alto, você vai entender que são necessárias essas provas. São problemas que têm solução, sim. Inicialmente você olha e fala, gente, se não tem conserto, se não dá certo, se não vai funcionar, eu não vou conseguir, né? Normalmente é o que a gente pensa. Como eu vou dar conta? Né? E aí Deus dá a força para a gente conseguir. Aí se a gente realmente confia e busca no fundo da nossa alma, fala, Deus me dê força, porque que a mensagem traz inicialmente é isso. Não é pedir Deus para tirar o problema do caminho. Né? É pedir Deus força e Ele vai nos indicar o caminho para a gente tirando as pedrinhas e conseguir caminhar. Então, acho que é essa reflexão que a gente precisa estar fazendo nesse momento. E essa confiança, né, de que tudo que a gente precisa nos é dado. Acho que mais do que nunca nesse momento a gente está pensando sobre isso também. Será que a gente precisa de tanta coisa assim? Né? No momento que hoje nem tanto está se consumindo, nem tanto está se saindo, você realmente precisa de muita coisa? E não é possível hoje fazer muito trabalho em casa, igual muita gente pensa assim, eu estou parado, estou preso dentro de casa. E isso também pode ser levado por outra ótica. Eu tenho a oportunidade de fazer trabalhos que eu não fazia antes, de aprender coisas que eu não sabia fazer antes, né? De conviver com pessoas que às vezes passavam pelo dia sem encontrando rapidamente, sem parar para conversar. Né? Oportunidade de estar junto do seu filho, às vezes educando, ensinando, coisas que às vezes é delegado para outras pessoas fazer na escola, seu trabalho te consome todo o tempo, né? Então, nesse tempo de reflexão, é importante a gente pensar qual que é a nossa busca, porque o que a gente buscar, a gente vai encontrar. Né? Às vezes você pode fazer um esforço gigante para conseguir coisas só na ordem material e depois vai ficar um vazio, né? Porque é nisso que a gente está pensando hoje também. Né? Será que adianta eu acumular muito? Será que adianta eu gastar muita energia fazendo coisas que vai me dar muito recurso material, mas e o resto? Né? Então, que o resto é acrescido, né? Quando a gente busca o reino de Deus, é isso. É saber que em todos os momentos, em todas as provas, Deus vai nos dar a condição de passar pelas situações com mais leveza, tirando um pouco desse peso negativo, né? Sem desesperar diante das situações, porque a gente confia, a gente sabe que tem um Deus que tem um propósito maior nas nossas vidas, ainda que tenha dores, ainda que tenha perdas, né? A gente tem que pensar nisso também. Ninguém está isento das provas, e ninguém está isento da dor. E a dor também é um instrumento de crescimento.
Então, a gente pensar que nesse momento a gente não está sozinho. Eu acho que é fundamental a gente ter essa compreensão e estar sempre fazendo a nossa parte, né? E aí ele vai dizer também nessa questão aí quando a gente observar os pássaros do céu, né? Os lírios, que Deus conhece muito profundamente as nossas necessidades e tudo o que a gente precisar a gente vai receber, o necessário, né? Então, se a gente ficar buscando coisas que estão para além, a responsabilidade é nossa. Então, a gente vai ser deixado da nossa própria sorte porque a gente vai buscar coisas desnecessárias, que às vezes pode causar mais sofrimento. Então, isso também a gente precisa estar sempre pensando. Então, ele fala que essa terra, com certeza, ela tem condição de produzir para todo mundo viver bem, todo mundo alimentar, né? Só que quando vamos saber distribuir isso melhor, ser mais fraterno, mais caridoso, né? Então, nesse processo que a gente vai construindo aí ao longo do tempo, eu acho que à medida que a gente foi evoluindo, tanto intelectualmente, né? Que ele fala que é como se fosse uma ponte, né? O progresso intelectual vai caminhar um dia para o progresso moral. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas está progredindo tanto intelectualmente, né? Você vê a ciência aí alcançando níveis altíssimos e moralmente a gente parece que não caminha na mesma proporção, né? Mas ele fala que às vezes vai chegar um momento que o mal vai se esgotar, né? Então assim precisa que o mal apareça, mas que vai chegar esse momento que ele se esgota e a gente tem a necessidade de construir o que é positivo também, né? Então nessa linha a gente vai caminhar ainda para esse progresso moral, que é o mais importante, né? E no terceiro tópico aqui ele vai falar para a gente não nos afadigar pela posse do ouro. Então ele vai dizer assim: não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, procura saber quem é digno de vos hospedar e ficar em sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. E se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, ao sacudir aos sites dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente que essa cidade. Quando Jesus traz essas mensagens, no momento quando ele estava fazendo a divulgação, né, da Boa Nova, os discípulos eram separados, né, para fazer essa divulgação, e aí ele repartia os grupos, né, pedia para ele ir para os povoados para fazer a divulgação das mensagens que ele veio trazer. Então, nessa época, eles falavam que era muito comum as pessoas viajarem e não levar muita coisa, né? Porque as pessoas costumavam receber em casa essas pessoas. E ele dizia para não levar nada, porque se a pessoa realmente estivesse com o coração aberto para recebê-los, eles seriam bem-vindos naquela casa, eles seriam recebidos, independente de ter alguma coisa para oferecer em troca, né, material. E ali eles iriam pregar. E aí ele fala que a gente pensando nessa ótica de hoje, né, pela ótica desse período que ele vive agora, não dá para a gente fazer essa analogia. Mas pensando naquela época, Jesus fazia esse convite para saber o quê? Onde as pessoas estariam abertas para receber essa mensagem, era onde os discípulos permaneceriam. Né? Quando a pessoa estivesse aberta, com o coração disposto a ouvir, a receber e acolher. Né? Porque, na verdade, eles teriam que dar acolhida, comida, né? E aí ele sabia que ali aquela mensagem realmente iria frutificar. E nos lugares onde eles não fossem bem-vindos, era para sacudir a poeira e seguir o caminho. Então, acho que ele vai dizer nessa mensagem, sacudir a poeira, não no sentido de falar, vocês não merecem receber essa mensagem, eles não estavam preparados, né? Então, não era para eles também julgarem, é para eles continuarem a caminhada, não ficar preocupados com aqueles que não estavam prontos e seguir o caminho, né? Da mesma forma, ele fala que nem todo mundo está pronto para receber naquele momento a mensagem. E aí ele faz uma comparação com o espiritismo hoje também, quando a gente também não deve forçar a consciência de ninguém, ou impor para ninguém a sua forma de pensar, ou a sua religião, ou a sua compreensão do que é a sua realidade com Deus, né?
Porque cada um pode buscar da forma que acha importante, né? E pode ter o mesmo Deus vivo dentro dele, né? Não tem necessariamente que ser a nossa religião, a nossa forma de pensar, a nossa compreensão. Cada um vai buscar o seu, né? Então, quando Jesus fala aí, você sacode a poeira e segue, né? Porque você vai continuar. Aqueles que estiverem dispostos vão ouvir. Os que estão prontos para ouvir vão ouvir, né? Então, é nesse sentido também que a gente não deve violentar nenhuma consciência, nem forçar ninguém a pensar como a gente pensa, nem adotar uma forma que a gente entende que é a certa. Não existe essa forma certa, né? Então, a gente tem que caminhar confiando que Deus está no controle, né? E ele fala que antes o céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. É o seu exemplo, é a sua forma de agir que realmente convida as pessoas às vezes a se melhorar. Não é a imposição das palavras ou trazer mensagem pronta, que isso vai realmente fazer a mudança nas pessoas. Cada um faz a sua busca, cada um coloca o que é importante para si, né? O que a gente não pode perder de vista é a nossa própria construção, a nossa responsabilidade, né? Quando eu falei que esse capítulo não tem nem mensagem dos espíritos, né? Instrução dos espíritos, fala muito disso mesmo. O que a gente é capaz de construir, o que a gente é capaz de buscar, né? E qual que é o nosso esforço nesse sentido, de se melhorar, de crescer, de se esforçar para alcançar mesmo essa mudança, essa melhora, essa reforma. Né? Não é fácil fazer uma reforma, não é fácil fazer uma limpeza. Então, a gente está aberto mesmo para essa construção. E no momento que a Terra passa por mudanças, mudanças profundas que a gente vai percebendo, não só com essa situação que está acontecendo hoje, mas que a gente vai vendo gradativamente acontecer. E todos os dias nos convidando. Será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu não posso fazer mais? Será que eu não tenho como acrescentar mais no meu crescimento? Né? Então, acho que é um convite que está nos fazendo, assim, quando a gente pega esse capítulo, Buscar e Achareis, que a gente vai encontrar o que a gente realmente se propôs a buscar. Né? Que a gente é a construção daquilo que a gente se propõe a fazer. E o que a gente está disposto nesse momento? Né? E a gente pensar quais trabalhos que eu posso estar fazendo, né? Igual ele falou aqui que trabalho é toda ocupação útil, a gente pode se ocupar de inúmeras coisas, né? A gente está aprendendo quando a gente está lendo, a gente está aprendendo quando está plantando, a gente está aprendendo quando está cozinhando, a gente está aprendendo quando está fazendo coisas pequenas que às vezes a gente não dava importância e a gente está voltando a fazer coisas simples que nos faz crescer, né? Que nos faz pensar, que nos faz melhorar. E é depois disso que a gente precisa passar tudo isso, levar essa construção que a gente está fazendo agora. Né? Pensar, olha, Deus, tem várias maneiras da gente construir um caminho, tem várias formas da gente tirar as pedras do caminho sem machucar tanto, sem colocar tanto peso nas provas, né? Então, a gente pensar nesse momento que a gente pode fazer muito mais, que a gente é mais do que a gente imagina, né? E a gente pode fazer uma construção muito melhor disso tudo. A gente tem que agradecer a Deus a possibilidade, eu acho que de ter o Espiritismo a nos favorecer. E aí, igual eu falei, pensando nessas questões todas, e aí a gente vai atrelando a outras situações, né? Quando você pensa no trabalho, quando você fala de ocupação útil, né? Você pensar por que você está fazendo isso. Aí, quando você pensa também na doutrina, ou no próprio trabalho que a gente faz na reunião, quando você está ali entregue, você sabe por que você está fazendo. Quando você pensa assim, olha, toda a bagagem que eu estou trazendo, ela é importante nessa construção. Eu não estou ali simplesmente para doutrinar um espírito, para receber um espírito de forma automática. Eu sei por que eu estou ali. Eu sei que eu estou fazendo uma construção, eu sei que eu estou aprendendo, ouvindo aquelas pessoas, eu sei que eu estou contribuindo também com o conhecimento que eu adquiro. Né? Então, a gente refletir, né? E isso fazer parte da nossa construção constante. Ninguém faz nada automático, realmente cresce quando você faz simplesmente. É igual quando eu falo que o trabalho ele é pesado, porque quando você não traz dele nenhum crescimento para você. Agora, quando você faz com amor, qualquer coisa, ela sempre vai te acrescentar. Né? Ela sempre vai trazer alguma coisa a mais. Então, é isso. Eu acho que todo o trabalho mediúnico, o trabalho que a gente faz na relação com as pessoas,
ele é fundamental trazer sempre por trás essa reflexão, né? Essa construção que vem para além. Então, acho que esse é o momento também da gente pensar, olha, o trabalho que a gente faz quando vai lá em cima todos os domingos, né? O trabalho com o sofredor, o trabalho com os pretos velhos, né? Que troca é essa? O que que nessa troca eu ganho, o que que eu dou, o que que eu recebo, o que que isso me transforma? Né? E a gente começar a pensar sobre essas questões, né? Quando a gente vai analisar para trás as mensagens que a gente ouve, esses sinaizinhos, que ele fala, quando a gente pensa que às vezes a gente está sozinho, você vê que vai sempre tendo um preparo, a espiritualidade vem trazendo sempre as mensagens que às vezes a gente não ouve, mas está ali trazendo a força que a gente vai precisar para enfrentar, né? Prepara, paciência, cuidado, né? São pequenos sinais. Agora ele fala, não vem aqui para resolver os nossos problemas, né? Não vem aqui, olha, eu estou com um problema. E muita gente busca isso nas casas espíritas, né? Você está com uma situação difícil, você vai lá e fala, gente, eu quero tirar esse problema. E às vezes não entende que o problema é o remédio, né? O problema é que vai te fazer crescer. Às vezes você só quer ficar livre, né? E aí eu estava até ouvindo uma palestra, o rapaz falou que às vezes indica para a pessoa, vai ouvir palestra espírita, a pessoa fala, então não vai resolver meu problema, né? Porque às vezes a gente não quer fazer o nosso esforço, não quer construir essa solução, né? A gente quer que tudo caia do céu. E para finalizar, eu vi uma mensagem que eu achei muito interessante, que é uma história de um sábio que estava caminhando, né, com seus discípulos. Ele estava passando por uma estrada. Então, quando ele passou no primeiro momento, numa estrada bem tortuosa, assim, tinha um senhor rezando e o carro dele estava atolado. Ele estava ajoelhado e pedindo a Deus para tirar o carro dele do atoleiro. Aí eles olharam, ficaram com pena, mas caminharam. No segundo momento, eles viram uma outra pessoa também, estava com o carro atolado, e xingando, esbravejando, mas empurrando o carro, né? Aí ele chamou os discípulos para ajudar a empurrar o carro dessa pessoa. Aí os discípulos falaram com ele depois, né? Nossa, mas o primeiro estava ali orando, né? Pedindo Deus para ajudar. E por que a gente foi ajudar justo o segundo que estava ali rebelde, empurrando o carro, né? Aí ele vai dizer assim, aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo assim o auxílio. Ele estava fazendo um esforço para resolver o problema, né? Aí ele vai falar que muito de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos aparecem, às vezes parecem insolúveis, né? Acomodamos-nos esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Só que ele fala que nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecendo de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no esmorecimento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após alguns esforços. Então, com propriedade, afirma a sabedoria popular que pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, dinamismo e realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar, conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, bateis e abri-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Então, muita coisa está ao nosso alcance fazer. Só que se a gente só espera que Deus faça por nós, a gente para de caminhar. Né? Igual ele fala, quando a gente não trabalha, o nosso corpo atrofia. Aí ele vai dizer uma coisa bem interessante, que até quem às vezes não tem um corpo em condições de trabalhar, tem outras maneiras de estar trabalhando. E eu fiquei pensando muito nas crianças no Caminhos com Jesus, o quanto que para eles é importante fazer algum trabalho. E eles estão sempre buscando isso, né? Igual ele fala, mesmo nessa limitação, Deus dá a possibilidade de a gente estar sempre exercitando algum trabalho, sempre fazendo algo, né? Desde que a gente queira. Então, acho que essa mensagem é, vamos continuar, vamos ficar firme, vamos perseverar, igual ele fala que ele perseverar até o fim será salvo, é justamente nisso.
né, no momento de tantas provas, que a gente sabe que não está no fim, né? É um momento ainda de bastante provações, de aprendizados, que a gente tem que estar aberto para construir coisas novas, para aprender mais, para buscar mais e confiar mais em Deus. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que a gente não está desamparado. Que a gente buscando fé, com fé, né? Nos conectar com Deus, tudo nos vai ser acrescido. Sem desesperar, sem perder a esperança, porque Deus está no controle. E é isso, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa que eu souber responder, ou quiser fazer algum comentário, seria muito bom. A gente tinha batido o estudo dela ontem, e é bacana, porque é muito fácil, né, a espiritualidade resolver nossos problemas, né? Tá pegando aqui, negão, ou tá pegando lá no dela? Eu acho que tá gravando e tá verde ao meu redor aqui, mas enfim. Peraí, eu vou colocar o seu aqui, mas pode continuar falando aí. Não, tranquilo. Seria muito fácil, né, gente? Se a espiritualidade resolvesse os nossos problemas, igual ela colocou. Né? Não, os pretos velhos resolvem para mim, os caboclos vão me socorrer, né? E aí aquela história, e aí? E vão ficar atrofiados, né? E aí como é que nós vamos fazer? Né? A gente tem que, aquela história da lagarta, né? Que a gente sempre coloca do farfalhar de asas, mexe do outro lado do mundo, né? Então, se a gente estiver atrofiado aqui, só acreditando que as coisas vão cair do céu, aí é fácil, né? E, assim, eu sei, talvez até lúdico eu falar assim, mas, poxa, quando a gente está num problema, igual ela bem falou, né? Eu não dou conta. Eu não dou conta. A gente dá conta sim, a gente está preparado. Ontem a gente estava escutando uma palestra aqui, a gente estava falando assim que tem 8 milhões de espíritos aqui na Terra, encarnados. E no plano espiritual era aproximadamente 28 milhões de espíritos esperando a oportunidade reencarnatória. Né? Aí você fala assim, nossa senhora, e aí? Né? Então, assim, nós estamos com a oportunidade de poder trabalhar. As provas estão aí. Só que na hora que a prova vem, a primeira coisa que a gente faz é mandar para o céu. Né? Querer largar. Mas é essas provas que vai dar a gente a condição da gente poder melhorar. Sabe? Aí, assim, vai aqui até uma pergunta que eu vou fazer para você. Né? É verdade. Você falou que para a gente não amealhar os tesouros aqui da terra, mas a gente sabe também que com ele a gente faz boas obras, com eles a gente também ajuda a instituição de caridade, né? Ou, na verdade, a gente, como é que é? É saber utilizar. Exatamente. Porque, na verdade, o que a gente precisa ter em mente é que tudo que Deus nos dá, a gente tem que colocar um emprego útil, um fim útil para tudo que a gente recebe. Né? Ele fala, não é que você vai desmerecer o material, até porque a gente está aqui encarnado. Né? Nós somos seres que têm necessidades. Né? A questão é a gente dar mais valor às coisas do espírito. Né? Isso é fundamental, porque se a gente é espírito aqui de passagem e a gente gasta a energia da gente toda pensando só nessa ótica material, você não está pensando como um espírito que está passando por várias reencarnações. Né? A sua vida não é só isso aqui agora. Você é resultado de muitas vidas e muitas que virão. Então, a construção do que você realmente vai levar, isso aqui você vai usar enquanto você está aqui na Terra. Então, é importante, claro, né? Igual ele falou, a gente tem essa necessidade do bem e a gente tem necessidade do melhor. Só que isso é importante para você estar aqui pensando que você está aqui de passagem. Então, os tesouros do céu, esse realmente é o mais importante. A gente não pode descuidar do espírito, né? Então, acho que é muito nesse sentido. Não é para te menosprezar. Igual ele falou, aqui não está convidando ninguém a cruzar os braços e falar, não, seja feita a vontade de Deus. Não, pelo contrário. Está nos convidando a nos esforçar para fazer a nossa parte. Entendendo também que na hora que existe o freio, olha, Deus sabe por quê. Porque isso é o necessário.
É a gente fazer uma leitura das coisas que nos chegam, né? Não desesperar, porque tem momentos que você vai passar pela prova de não ter nem o necessário, né? E às vezes vai passar por uma prova de saúde. Então, nessas horas, é não desesperar, é confiar na providência divina. Se tiver que ter um remédio para a sua dor, ela vai existir, mas se você tiver que passar essa dor até o finalzinho, você vai passar por ela. E a questão é, de que forma a gente recebe essas provas? Né? De que forma a gente lida com essas dores? Então, quando a gente pensa nesses tesouros do céu, né? Porque quando a gente pensa que a gente é filho de Deus, eu fico pensando muito assim na passagem, quando a gente pensa Jesus na terra, né? Encarnado enquanto homem, e passando por todo aquele sofrimento, por todas as dores, igual eu falo, a crucificação do Cristo começou muito antes do momento da crucificação, porque ele sentia muita dor em ver o sofrimento humano, ele sentia muita dor de ver a forma como os homens não respeitavam as leis de Deus, né? Como os homens realmente não cuidavam um do outro, né? E ele estava ali de coração aberto para curar, para amar, para ensinar uma mensagem que a maioria não estava pronto para ouvir. Então, você imagina a dor de uma pessoa que está ali com o coração puro e aberto para falar de amor, para pessoas que ainda estão ali, um matando o outro por coisas banais, né? Então, você pensa, não foi uma tarefa fácil, né? Não foi uma coisa, porque se ele viesse como anjo, seria fácil, ele não estaria isento de dor, estaria isento de um monte de coisa. E não, ele veio como ser humano. Então, ele pregou o que ele viveu, o amor que ele construiu ali, junto com os apóstolos, né? Ele passava pelas dores também. Ele não estava isento disso. Então, acho que o mais bonito de Jesus é ele trazer esse ensinamento, porque ele viveu isso tudo. Ele falou, todas as dores que a gente sente, Jesus sentiu. Né? Jesus foi crucificado, Jesus foi negado, Jesus foi injustiçado, né? Então, você pensar que tudo isso ele sentiu na pele. Então, o maior exemplo que a gente tem, e em nenhum momento ele fraquejou. Né? Ele é nossa meta é de perfeição aqui nessa terra. É nele que a gente tem que espelhar, por mais que seja longe, gente. Porque também, igual eu fico pensando, não é, a gente trata essas coisas aqui que são muito bonitas mesmo da gente ouvir, mas a gente sabe que isso não é fácil de concretizar no dia a dia. Então, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta, então. É a pergunta 785, que ela me fez essa pergunta, vou até tampar aqui, porque ela já sabe. É a pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo do meu progresso, do nosso progresso? É o egoísmo e o orgulho que ele vai dizer aí, que se a gente não fosse tão levado por essas questões do orgulho e do egoísmo, a gente já teria uma sociedade hoje muito mais justa. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade de muita injustiça. Eu acho bacana que a Haroldo fala assim, ó, existe muita injustiça, embora não tenha nenhum injustiçado. Todo mundo que está na Terra, que está passando por alguma prova, não está aqui à toa. Né? Nenhuma prova que nos chega pode ter certeza que não é injusta para você. Embora a gente perceba muita injustiça no mundo, que poderia ser muito mais igual, muito mais humano, né? Muito mais caridoso. Isso ainda é uma meta difícil de ser alcançada, mas é esse o caminho, né? E quando você pensa nessas mensagens aqui, não é que isso tudo está dado e pronto dentro da gente, né? Igual ele fala de busca, não fala de algo que já está concretizado. É algo que a gente vai construindo ao longo das vidas, ao longo dessa nossa caminhada. Eu acho que isso que a gente tem que ter em mente, né? Nada está dado, nada está finalizado, né? E eu acho que os espíritos vêm, igual ele fala, não vem trazer nada pronto, vem te mostrar um caminho. Olha, nós passamos por isso. Então ele fala, todo mundo que se tornou anjo também começou na ignorância. Né? Deus não fala assim, olha, vou dar um dom para esse, vou dar um dom para aquele, a gente constrói. Né? Tudo que você tem de bom é construção sua, com a permissão de Deus, mas você se esforçou para alcançar. Né? Então, acho que isso que a gente tem que ter em mente. E isso nos faz entender que, às vezes, as provas, por mais duras que sejam, elas estão ali para nos fazer crescer. Igual eu falo, eu estava pensando muitas vezes, chegam umas provas assim, inesperadas, né? E, assim, e quando você pensa assim, ai meu Deus, mais uma prova, ai eu não estou dando conta. Mas quando você olha para uma ótica e pensa assim, olha, eu vou aprender alguma coisa com isso. Né? Tem alguma coisa para eu aprender com essa situação. Jordana, desculpa o inconveniente te interromper, que está excelente, mas aqui, talvez caia a conexão de novo, aí eu vou pedir todo mundo que reconecte, tá?
Tá aqui, Tranquilo. tá me dando uma mensagem aqui que talvez caia a conexão. Aí se cair é só ter paciência todo mundo e reconectar, por favor. Beleza? Beleza. Desculpa Ô, aí. Serginho, Oi. Serginho, depois tem como a gente colocar para não ter limite de tempo. Aí, quando você vai agendar uma reunião, você coloca assim, não tem limite. A gente fica mais de 4 horas direto. Tá, mas aqui, eu tentei fazer isso aqui, mas ele pediu para pagar, para passar para o Pro. Eu vou ver o que que eu faço. Ah, Ele então tá. eu já, Depois eu vou eu já olhar direitinho e eu te falo. eu já tentei fazer aqui, mas ele pediu para pagar a licença e passar para o Pro. Ah, Mas aí na próxima a gente resolve, se Deus quiser. então, ok. Continue, Jordana, pode continuar. Mas se mais alguém quiser falar, é isso, gente. Tá, Eu queria falar uma coisa, que é a questão vários assuntos aí, Jordana, que você tocou, e aí você falar e tal. Uma das coisas, quando você coloca a questão que, ou seja, nós não estamos prontos ainda, né? E vai ao encontro daquilo que nós fizemos aquele estudo, né, do ser perfeito. Ou seja, mostrando que nós estamos a caminho, né? Agora, claro que, igual você falou, eu sei que você pensa igual a mim, né? Ou seja, a gente está numa situação, está vivenciando um problema. Aí a gente fica doido, como é que eu vou fazer? Vou resolver? Aí resolve. Aí a sensação que eu tenho, Deus fala, beleza, resolveu? Agora resolva mais esse aqui. E assim a vida vai. E aí é o quê? É a forma, ao meu ver, que cada um de todos nós encaramos os desafios, as provas. Eu gosto quando você fala isso, eu gosto de reforçar. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que nós estamos aqui a passeio. Ninguém falou nada disso pra gente. Mas acontece que Deus... Você gosta disso, hein? Você gosta disso, hein? Ninguém... Eu gosto. Então, eu falo assim, só que é uma coisa que a gente, com o tempo, vai compreendendo que Deus nos deu e nos dá instrumentos para nós termos condições de passar pelas provas, pelos desafios. E última coisa, e você quando fala de Jesus, você e o Túlio nos recomendaram para assistir Madalena, né? Você falou uma coisa que assim, vai ao encontro que eu estava até comentando com o Arcanjo, com a Maria Eduarda. Tudo bem, história de Madalena, tá, mas o que está me chamando a atenção realmente é esse Jesus que está sendo mostrado, sabe? É igual você falou muito bem. Eu falei a mesma coisa, eu falei, gente, a crucificação, vamos usar esse termo normal, eu falar a história de Jesus, o amor dele por nós, ou seja, todo o sacrifício, começa antes da própria crucificação em si. Quando você vê o filme, assim, que eu estava comentando, esse Jesus que é mostrado, como você falou, e assim, ele sofre por nós de fato, né? Ele vê assim, as injustiças, as limitações, as pessoas em guerra, seja por crenças, por questões financeiras, né? E tá lá um escravo, o outro é o dono. Então, enfim, eu vejo o seguinte, então, esse Jesus, né? E quando fala no Ser de Perfeito, aquele capítulo que fala que Jesus, que seja ele o nosso modelo, né? Então, aí quando mostra esse Jesus nesse filme, Jesus mais, sabe, mais humanizado, entendendo, vivenciando o que nós passamos no dia a dia, te dá uma esperança, sabe? Me deu, assim, pelo menos uma esperança que a gente, sabe? Tipo assim, quando a gente termina aquele estudo, ele acredita na gente. Ele sabe que nós todos estamos, igual eu gosto de dizer atualmente, inexorável. Nós estamos fadados a evoluir. Não adianta. Igual você falou,